Então, boa tarde. Vamos continuar com o estudo habitual do Livro dos Espíritos e vamos então às perguntas 347 a 350. Então, é o capítulo 7º, Retorno à vida espiritual, união da alma com o corpo. Então, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre pouco depois de nascer? A resposta dos espíritos: o ser, portanto o espírito, ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência, da importância da morte. Portanto, a importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. E nós sabemos que tudo é prova na nossa vida, tudo o que nos vem acontecendo, tudo o que nos acontece, são provas. Provas que temos que passar, tirando sempre delas uma lição, um aprendizado para o nosso crescimento. E dizem-nos ainda os espíritos: se é prova para os pais, por alguma razão eles precisam de passar por isso. Lá está as nossas provas. Ninguém passa por desgostos ou outra qualquer situação que não tenha necessidade de passar. Para reparação, para acerto, para crescimento espiritual. Então nós sabemos que temos que reparar nossos débitos. E por isso mesmo nós não saímos deste vai-vem de reencarnações. Este vai-vem, vindo aprendendo, voltando, vindo de novo, sempre aprendendo. E por isso Jesus nos diz que não sairemos daqui sem pagarmos até o último centile, moeda pequenina. Ou seja, viremos sempre que algo ainda esteja para reparar. Esse centile são essas pequeninas coisas que muitas vezes para nós não nos parecem de grande importância, mas perante as leis de Deus elas são importantes e requerem modificação. Portanto, é da lei divina que assim seja. A pergunta 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidades de viver? A resposta: sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Porque não é fácil muitas das vezes para o espírito a querer voltar, porque ele sabe que ainda não é dessa vez que ele vai conseguir superar a prova. Ele, enquanto está no plano espiritual, algumas vezes tem conhecimento de que vêm e que vêm sucumbir de novo. E como nós, aqui, por vezes nos falta a coragem para enfrentarmos a dificuldade, com o espírito passa-se a mesma coisa. Ele, por vezes, não tem coragem para aceitar essa prova, esse aprendizado. E muitas vezes se dá, algumas vezes, o aborto e outras coisas mais que às vezes acontecem porque o espírito não tem muita vontade de vir, ou seja, tem, mas tem medo de falhar. Por isso os espíritos nos dizem que algumas vezes eles sabem. E Miramês acrescenta-nos ainda: certos espíritos têm consciência de que a sua vida na carne vai ser interrompida. Portanto, eles sabem. Algumas vezes eles sabem destas coisas. Mas se escolheram o corpo por esse motivo, estão fugindo à reencarnação. Isto é como nós aqui. Nós temos um determinado problema e temos receio de o resolver por vários motivos, o medo. Mas esse problema não se resolve enquanto nós não nos enchermos de coragem para ultrapassar. Então, quando eles assim procedem, estão fugindo à reencarnação, aumentando assim as suas dificuldades para o futuro. Porque nós somos livres para fazer as nossas escolhas,
mas junto à liberdade que o Pai nos dá, dá-nos a responsabilidade. Então, não vale a pena nós fugirmos das coisas, enfrentá-las, vencê-las, porque é mais um passo que damos. Claro que falar é fácil, não é? Falar é fácil, mas é esse o caminho, de lá para onde der, é esse o caminho. E havemos de conseguir, consoante vamos tendo mais consciência e formos introduzindo em nós este conhecimento que é a doutrina espírita, nós vamos nos fortalecendo para sermos capazes de vencer essas dificuldades. Então, Miramês continua: o espírito é mais ou menos consciente das dificuldades que devem surgir em sua vida. Por esse motivo, deve preparar-se para as lutas, sem temor das trevas, pois elas existem para que possa conhecer a luz. Muitas vezes os espíritos também querem vir para ultrapassar a sua dificuldade, mas ao mesmo tempo há o receio, há o medo de não serem capazes, e por isso é esta explicação que Miramês aqui nos dá. O empenho da vida, continua Miramês, é subir desde o nascimento à reencarnação. Não fujamos das provas, para que não venhamos a voltar em circunstâncias piores, pelos canais da reencarnação, por vezes dolorosa, porque nós, por vezes, tentamos fugir das dificuldades e elas têm que ser resolvidas. E, por vezes, quanto mais formos adiando, mais dolorosa ela se torna. Então, tenhamos fé e coragem e perseverança e tantas coisas que precisamos de ter para enfrentarmos a vida neste mundo de provas e expiações que ainda é tão difícil. Então façamos o que pudermos agora, dentro da nossa intimidade, dentro de cada um de nós, porque a modificação no exterior obedece às mudanças internas e essa lei é uma lei imutável. Então, a pergunta 349. Quando falha uma reencarnação para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? E os espíritos nos respondem: nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior, ou seja, tudo depende da programação que ele tem e também, sobretudo, de Deus, nosso Pai, que tudo sabe e que sabe qual é a melhor hora para que o seu filho volte. Então, muitas das vezes também vem quase imediato, é verdade. Mas não serão muitas as vezes que isso acontece. Mas estas coisas só Deus é que sabe. Não há ninguém que nos possa dizer exatamente como é. Ninguém. Porque só Deus é que sabe a forma como se vem, quando se vem, qual a melhor hora. Mesmo que nós tenhamos liberdade, nós não temos uma liberdade absoluta. Porque nós estamos dependendo da vontade de Deus, nosso Pai. Às vezes, se trata de uma entidade que deveria passar por aquela prova como sendo a última em estado de prova, porque nós estamos reencarnando para as nossas provas, para as nossas expiações, mas também podemos, que não será o caso de nós, ainda aqui neste mundo e com as dificuldades que temos, temos também reencarnações de missões. E nós conhecemos vários ainda na nossa Terra, neste nosso planeta, não é? Ainda alguns vivos, como o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, e outros que conhecemos também, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. E, portanto, eles poderão voltar, mas não em estado de prova. Eles vêm, sim, em missão. E aqui diz mesmo isso. As outras que surgirem poderão ser de missão para o espírito, já consciente das obrigações espirituais, capazes de entender o Evangelho de Jesus e praticá-lo dia a dia.
Nos fins dos tempos que se aproximam, estes fins dos tempos que se aproximam é toda esta regeneração que já se está a dar no nosso planeta. Claro que a natureza nem nada dá saltos, tudo é feito dentro das leis de Deus, dentro daquilo que Deus sabe que é o melhor para nós, porque nós somos criaturas com muita dificuldade nas mudanças e nós sabemos que é assim. Não podemos dizer, eu já sou capaz, são muito poucos. Nós às vezes até pensamos que já conseguimos ultrapassar aquela dificuldade e um dia há uma coisa qualquer que surge e nós vamos fazer exatamente a mesma coisa. Ainda temos essa dificuldade, mas quando isso acontece, não é mal nenhum. É uma forma também de nos fortalecermos e de pensarmos, caí segunda vez, vou ver se consigo não cair terceira. Tudo isto também é um aprendizado. Tudo isto o Pai Jesus permite para que nós possamos aprender. Porque é com as quedas que nós e com as dificuldades que nós aprendemos. Então, são estes fins dos tempos, esta mudança de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. Estão nascendo multidões de almas elevadas para a difusão dos ensinamentos de Jesus. E disso nós não temos a menor dúvida que isso está a acontecer. Se o planeta está a caminhar para planeta de regeneração, tem que haver espíritos capazes para pôr em movimento essas alterações. E eles estão trabalhando, eles estão atuando, porque eles são os enviados de Deus. E nós, gratos àqueles que nos trazem estes conhecimentos, estamos também fazendo essa caminhada, porque temos todos que a fazer, a não ser que não queramos fazer esse trabalho que é nosso, que é de per si, e que continuemos num mundo de dificuldades. Essa escolha também é feita por nós. A nossa vontade, o nosso empenho. Ninguém sai daqui perfeito, mas podemos sair daqui melhor do que ao que cá chegamos. Então, esses mensageiros que estão chegando são discípulos dentro de uma dinâmica de luz, discípulos de Jesus, que não somente falam do Mestre, mas mostram o Senhor pela compreensão, pelo amor e pela caridade. Então passamos para a pergunta 350, a última pergunta. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? E os espíritos respondem-nos também com duas perguntas. Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Desejaria outra? Sim. Portanto, como homem, nós queixamos-nos das nossas provas. Como homens, nós queixamos-nos e desejaríamos que elas fossem outras, não é? Se lamenta a escolha, dizem os espíritos, se lamenta a escolha feita, é esta pergunta de novo. Não lamenta, porque aqui ele não sabe que a escolheu. Portanto, nós não sabemos a prova que nós escolhemos. Nós viemos com o esquecimento. Graças a Deus que viemos com o esquecimento. Porque basta nós pensarmos como é que eu sou, como é que eu reajo, como é que eu falo, nos mais pequenos pormenores. Não é? Nós sabemos ainda a criatura que somos agora, como somos agora. Então, basta pensar, se eu hoje ainda sou assim, como é que eu seria numa outra reencarnação anterior? Por certo que não fomos melhores, não é? Porque depois também no plano espiritual há um tempo de aprendizado, um tempo em que, despertos já do nosso sono após a reencarnação, aliás, a partida para o mundo espiritual, nós também temos um tempo de pensarmos, de analisarmos, para que venhamos cumprir essa prova e que nos é dado o esquecimento para que de alguma forma não soframos. Porque se nós soubéssemos o que fizemos lá atrás, nós sofríamos imenso.
Eu não queria de forma nenhuma saber o que é que fiz. Nem queria saber quem eu fui, nada disso. Só quero saber de mim agora, a ver se tento fazer alguma coisa melhor do que o que fiz anteriormente. Então o espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência. Não é? O nosso espírito não lamenta. Quem lamenta somos nós pessoa, que não queremos aquilo que temos porque achamos que a vida que é madrasta, que a vida nos traz isto e nos traz aquilo. Mas no íntimo do espírito que somos, isso está esquecido por um tempo. Está esquecido. Então, ele não tem consciência, mas pode achar pesada a carga. Claro que podemos achar pesada a carga. E se a considerar acima das suas forças, então que muitas vezes recorre ao suicídio. E é verdade, às vezes acontece que há irmãos nossos que se suicidaram, que a própria família que viveu conjuntamente com eles interroga-se porquê? Porquê que ele ou ela, diretamente as famílias, às vezes filhos, não é? Que se suicidam, que estão a ter uma vida que aparentemente parece uma vida normal, e de um momento para o outro os pais chegam a casa, ou porque está pendurado nisto ou naquilo, e os pais ficam num sofrimento horrível, porque reparem, o espírito leva consigo o seu sofrimento e o sofrimento que está a fazer passar ao outro, porque é da sua responsabilidade. E às vezes não nos parece haver um motivo, não nos parece, porque nós também não podemos julgar o porquê, porque nós também já cometemos o suicídio, em uma altura qualquer. Nós também já cometemos o suicídio. Por isso, hoje, muitas das vezes, vergamos ao peso da nossa cruz, da cruz que nós construímos para nós. Então, em alguma existência qualquer, não são só aqueles que nós ouvimos, nós provavelmente também já o fizemos. Então, devemos ter muita compaixão por essas criaturas, orando por elas, porque ficam num sofrimento atroz. Num sofrimento atroz. Então o espírito, quando é encarnado, depois de que sua consciência já se encontra reduzida, não se lembra da escolha que fez. A alma não pode deplorar a escolha pelo estado de inconsciência em que se encontra. Quantos suicidas há, sem causas que se possam analisar, visto que essa causa está inconsciente, mas essa causa se irradia para o consciente, em forma de depressão, que o leva ao momento drástico de tirar a própria vida. A doutrina dos Espíritos diz-nos no Miramês que é Jesus voltando de novo, abre os braços a toda a humanidade em sofrimento, não somente consolando, mas levando e dando educação às criaturas, porque nós precisamos muito de educação espiritual. Precisamos muito de educação espiritual. Que aqui conseguimos aprender alguma coisa nesta escola em que a educação é a educação espiritual. E a educação espiritual leva-nos à educação moral. Então, a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por aquele que pôde prometer e pode, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Se passamos por duras provas, aceitemo-las. Seguremo-nos na fé. Procuremos o amor em todas as suas modalidades de expressão, que esse amor virá de Deus pelos canais do Cristo para nos salvar das depressões e das ignorâncias e da ignorância. Procuremos o amor em todas as modalidades de expressão, porque realmente o amor nós não temos como expressá-lo, porque ele está em tudo o que é a criação do Pai. Ele está nas cores, ele está nos mares, ele está no céu, ele está nas plantas que furam,
entre as pedras, que certamente todos já viram, é Deus. Elas estão subindo para a luz. E nós às vezes passamos distraídos, não vimos nada. E quando nós olhamos para as belezas da natureza, nós recebemos a sua energia. A energia das cores, porque as cores têm energia. Os contornos das flores, das árvores, das plantas têm energia. Então, se nós formos atentos à natureza, nós encontramos nela alegria. Encontramos tantas vezes ânimo para as nossas dificuldades, porque somos envolvidos por essa energia que é de Deus. Então as expressões do amor de Deus, elas fazem de 1001 maneiras. Nem serão 1000, serão milhões, que não há como dizer ou expressar o que vem de Deus. Então firmemo-nos nas leis das vidas sucessivas. Acreditemos na reencarnação. Porque nós muitas das vezes estamos aqui, mas nós ainda temos dúvidas na reencarnação. Por isso os Espíritos dizem, firmemo-nos para que por elas possamos conhecer a bondade de Deus. Porque é percebendo, entendendo, aceitando, pondo na nossa alma a reencarnação como uma verdade absoluta. Nós compreendemos todas as coisas que nos acontecem. Nós compreendemos todas as coisas que envolvem o mundo terra. E teremos mais paciência, e teremos mais resignação, e teremos mais amor por todas as criaturas. Firmemos na comunicação dos Espíritos com os homens. Firmemo-nos no que nos dizem os Espíritos aqui tantas vezes. Comunicações que vêm através da nossa irmã Leonor, que nos vêm trazer as coisas do mundo de lá, que é o mesmo, mas que é o mundo espiritual. E nós ouvimos e muitas vezes esquecemos. Não guardamos na caixinha do nosso coração para pensarmos naquilo que ouvimos. Somos ainda muito distraídos. Então, que por intermédio da comunicação dos Espíritos, notaremos que ninguém morre e que a vida continua em todas as direções. Firmemos no amor e na caridade, que desse modo encontraremos a paz no coração. Lembremos de que Jesus é o nosso pastor e que nunca deixa as suas ovelhas sem amparo. Não queiramos que nossa vida seja outra. Ela é o que deve ser, o que precisamos. Às vezes isto dói, não é? Ter que ser assim em determinadas situações difíceis. Mas é o que precisamos, porque é ela que nos dá a força do grande salto, da grande elevação espiritual. E um dia nós agradeceremos a prova que tivemos, a prova que conseguimos vencer, a prova que conseguimos aceitar. Hoje ainda não percebemos, mas um dia havemos de perceber. A nossa felicidade se encontra nas linhas do nosso desempenho nesta existência. Procuremos a tranquilidade nas mínimas coisas, mas não pensemos no mal, nem falemos dele. Porque tudo o que pensamos e falamos entra em nosso caminho, vindo ao nosso encontro. Nós atiramos e volta para nós. Com nada nos revoltemos, pois Deus está em tudo e nos mostra pela nossa compreensão a luz que pode desabrochar dentro de cada criatura. E termino este pequenino trabalho com as palavras de Emmanuel pelo nosso querido Chico Xavier. O caminho é infinito e o Pai vela por todos nós. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Então, sempre nós temos o amparo de Jesus em todas as nossas dificuldades. Nas horas difíceis, chamemos por Jesus. Não precisamos dizer muita coisa, só precisamos de pensar em Jesus.
envolver-nos, porque todos nós somos capazes de nos sintonizar com Jesus. Porque nós ouvimos falar de Jesus. Não é? Os discípulos falaram-nos de Jesus, descreveram Jesus. Então, para nós Jesus é aquele espírito alto, cheio de luz, radioso de luz. Dos braços dele, do seu coração, dos seus olhos, há a luz a irradiar para cada um de nós, todos os dias. Não há um dia sequer que nosso irmão maior não irradie para cada um de nós. Então, fiquemos com esta certeza de que Jesus é o nosso irmão maior, que aceitou a sua prova, a sua missão, porque nos amava de uma tal forma que aceitou a missão tão dolorosa. Então fiquemos com ele, fiquemos na sua paz. E que assim seja.